Hello guys, I'm Tati. I'm the English teacher here from Oficina do Estudante. And I'm here today to explain to you about the pronouns. Então eu tô aqui hoje para explicar para vocês sobre os pronomes em inglês. E eu vou falar hoje especificamente sobre os pronomes sujeitos, objetos, reflexivos e os possessivos. Mas antes da gente categorizar e falar sobre eles, a gente vai ler um texto, tudo bem? Então nós vamos ler juntos o texto. Sandra Rosa is very beautiful, young and successful. Sandra Rosa is a famous actress. Sandra Rosa is also very rich. Sandra Rosa's house near the beach is big. And Sandra Rosa's car is very expensive. Sandra's parents are so cool. Sandra's fans love Sandra. But is Sandra happy? Então, como vocês podem ver, tinha muita repetição sobre esse sujeito Sandra Rosa. Era Sandra Rosa, Sandra Rosa, Sandra Rosa. Então, esse Sandra Rosa, ele pode ser substituído por esses pronomes, para não haver aquela repetição, tá? E sempre esses pronomes, eles se referem a um sujeito ou a algo que foi referido antes. Então, vamos lá, ó. Subjective pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Do I até o it são os pronomes singulares, tá? São os pronomes do caso reto, or conhecido como personal pronouns. E o we e o they são os plurais, tudo bem? E aí tem objective pronouns. Os objetos, eles funcionam como objeto direto na língua portuguesa ou objeto indireto. Porque se eu falar assim, Tatiane loves you, esse you é objeto pronoun, object pronoun, ok? Porque quem ama, ama algo ou ama alguém. Então seria esse you. Reflexive pronouns, tá? Os pronomes reflexivos, eles indicam uma ação que recai sobre o próprio sujeito. Então, por exemplo, I love myself, ok? She loves herself. E o que eles são caracterizados, né, pela forma singular terminando com ELF e no plural pelo VES. Existem também possessive pronouns, que são os pronomes possessivos que dão ideia de posse. My, your, his, her, its, our, your, their. Bom, por que tem esses dois formatos? Na verdade, eles se diferenciam pela colocação numa sentença, tá? Aqui, ó, my. This is my pen. This is mine. Quando você for, na verdade, colocar esse pronome no final da sentença, você usa o formato mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Ok? Então, como vocês podem ver, o pronome possessivo, reflexivo, o pronome objeto se referem ao pronome sujeito, tudo bem? E agora nós vamos voltar no texto e nós vamos tentar substituir o Sandra Rosa sujeito pelos objetos, pelos pronomes aqui. O primeiro pode ficar, ó, Sandra Rosa is very beautiful, young and successful. Mas esse segundo, Sandra Rosa is a famous actress. Esse Sandra Rosa, ele está funcionando o quê? Como sujeito dessa sentença. Então, o pronome que nós podemos usar aqui seria um pronome sujeito, tá? E Sandra Rosa is a woman, é uma mulher. Então, é she. Então, a gente pode colocar lá, ó, she is a famous actress. Sandra Rosa is also very rich. Aqui is the same case, é o mesmo caso. A gente usa o she, porque é como pronome sujeito. Sandra Rosa's house. Aqui a gente tem ideia de posse, que é a casa da Sandra. Quando dá ideia de posse, a gente tem que usar o quê? O pronome possessivo, tá? Então quando se refere a ela, Sandra, she, pronome de posse, her. So, her house near the beach is big. And Sandra Rosa's car. Aqui também dá a ideia de posse, é a mesma coisa. Então, a gente usa her. Is very expensive. Sandra's parents, também ideia de posse, a gente usa her. Que são o quê? Os pais da Sandra. Are so cool. Sandra's fans love Sandra. Então, os fãs da Sandra amam quem? Amam a Sandra. Pois quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Ou uma situação. Então, a gente vai o quê? Para o pronome objeto, que se refere a ela, então nós usamos her. But is Sandra happy? Aqui a gente volta também ao pronome sujeito, tudo bem? Então a gente pode usar she.
But is she happy? Como nós podemos observar, tá? Essa é a forma mais comum de fazer uma referência contextual. So, subjective pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns, it's used, okay, to refer to something or someone or some situation that was mentioned before, ok? Que foi mencionado antes, para se referir a algo que foi mencionado antes. Or to avoid the repetition, ou para evitar a repetição de uma mesma palavra, de um mesmo sujeito. Agora nós vamos voltar para um outro texto, tá? Que eu vou indicar para vocês alguns outros pronomes possessivos para isso estar bem fixado. Sandra complains to herself. Esse herself, a gente pode ver que é uma ação, quer dizer, a Sandra ela está reclamando sobre si mesma, tá? Então recai sobre a Sandra, sobre ela mesma, então é herself. Então ela vai falar, né? Porque aqui está entre aspas, é a fala dela. Yeah, I'm young, I, pronome sujeito, rich, beautiful and famous. Okay, people think rich people are happy. People are misunderstood. Esse people a gente também pode substituir pelo quê? Então, nós podemos usar o subject pronoun they, tá? Que são eles. Are misunderstood. That's not always true. It's a life. This is my life. Ó, o my aqui, que dá a ideia de posse, quer dizer, a vida dela, tá? Minha vida. Just mine. Ideia de posse também, tá? Pronome possessivo, só que como ele está no final da sentença, a gente usa um outro formato, o mine. I really want that people understand me. Então, ela realmente quer que as pessoas entendam ela. Então, quem entende alguém, entende alguma coisa, nesse caso seria ela, mas como ela está falando sobre ela mesma, a fala dela, fala me, ok? Understand me like a normal person. Aqui no possessive pronouns, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com essa sentença aqui, ó. This is his girlfriend and he is her boyfriend. She, ela, is his girlfriend. Esse his se refere a quem? Não a ela, se refere a ele, tá? He. Então, ela é a namorada dele, tudo bem? And he is her boyfriend. Esse her não se refere a ele, se refere a ela. Então, ele é namorado dela, her boyfriend. Bom, espero que essa aula tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas sobre pronomes, né? Espero também que ajude a vocês a identificar a função de cada pronome num texto, principalmente numa prova e num exame de vestibular. Ok? So I hope that you enjoy the class and I see you next time.